Olá, nesse vídeo aqui vamos apresentar o novo módulo que foi integrado ao sistema de fechamento e abertura de caixa. A finalidade deste módulo é você abrir o caixa no início do seu expediente e fechar no final do expediente e ter o registro de todas as vendas realizadas e controlar ali a entrada e saída e fazer o registro do valor que te encaixa quando você abrir o caixa e você tem que informar o valor que está em caixa quando você está fechando o caixa. E para isso existem algumas regras. Regras sobre o uso de caixa. Primeiro, não realiza venda com o caixa fechado. Então, é necessário abrir o caixa para realizar uma venda. Se você abrir o sistema e você não abrir caixa, você não consegue iniciar uma venda. Você consegue finalizar uma venda que já está iniciada. Que porventura pode ser que esteja uma venda ali que foi aberta no dia anterior, alguém não fechou, você consegue finalizá-la com o caixa fechado. Mas você tem que abrir o caixa em seu nome para você realizar uma venda. Segundo, não realiza venda com caixa aberta por outro usuário. Como isso é possível? Digamos que um usuário, ele abre o caixa e ele não fecha o caixa, ele finaliza o expediente, ele não fecha o caixa. Em vez de clicar ali em sair e fechar o caixa, ele vai lá e fecha direto no X do navegador lá, ou fecha o navegador, e ele encerra o expediente com o caixa aberto. No outro dia, quando o próximo caixa ir lá e abrir o sistema, o caixa ainda vai estar aberto. Só que ele vai estar aberto no nome de outro usuário. Então, quando esse novo usuário logar no sistema, o sistema vai fazer uma comparação. O sistema vai pegar o caixa que ainda está aberto e vai verificar se a pessoa que abriu é essa pessoa que está logado naquele momento. Se for diferente, ele não vai permitir você fazer uma venda. Você vai ter que fechar o caixa para você reabrir em seu nome, ok? Terceiro, não abre caixa em datas retroativas. Abrir o caixa é uma ação em tempo real. Não existe a possibilidade de você abrir um caixa em data retroativa. O que significa? Se você chegar na empresa, você vai ter que abrir o caixa, no momento que você clicar em abrir o caixa, ele vai pegar exatamente aquele timer e vai abrir o caixa. Então ele vai abrir o caixa no dia, no mês, no ano, na hora, no minuto e no segundo que você está realizando esta ação. Não existe a possibilidade de você abrir um caixa na data anterior, há 3 horas atrás. Isso é impossível. Abrir e fechar caixa é uma situação em tempo real. 4. Processos de aberturas e fechamento de caixa não tem possibilidade de editar registros, ok? Reforçando a tese do 3. Abrir caixa é uma situação em tempo real, é uma situação auditória. Então você não vai abrir um caixa, fechar um caixa e mais tarde voltar para fazer a edição de algum conteúdo. Tá? Isso é nível de documento para auditoria. Então você não vai editar um registro passado, ok? Então tem que ter muita atenção nos dados que está sendo informado. Não existe a possibilidade de chegar no sistema, pegar um caixa que foi aberto ontem e editar os dados, tá? Isso abre espaço para cometer erros. Então não se faz edição de conteúdo em um processo de caixa entre a abertura e o fechamento. A única possibilidade quando você chega no computador é abrir o caixa e quando você vai finalizar o expediente é fechar o caixa. E aquilo que você informou fica no banco de dados e não existe a possibilidade de ser trocada a informação. Quinto, feche o caixa antes de desconectar do sistema. Então, antes de você ir lá e clicar em sair do sistema, feche o seu caixa. Tá? Informe o valor que está naquele momento em caixa e feche o seu caixa. Ok? Se você tentar clicar no botão sair com o caixa aberto, o sistema vai te avisar que você tem que fechar o caixa. Mas, se você, em vez de clicar no botão sair, ir lá em cima direto no navegador e fechar, aí o sistema não tem o que fazer. Porque aquele botão fechar lá em cima do navegador, ele não faz parte do escopo do sistema, ali é uma coisa do navegador da sua máquina. Então você pode sim cometer esse erro de ir lá em cima do navegador e fechar. O que vai acontecer? Você vai fechar o teu sistema com o caixa aberto, ok? No próximo dia, quando alguém abrir, se essa pessoa que conectar no sistema não for você, ela vai ser comunicada que o caixa ficou aberto pelo último usuário
e ela vai ter que fechar o caixa para reabrir em nome dela. E aí ela vai ter que fechar o caixa, ela vai ter que informar o valor que tem em caixa, certo? E aí o sistema vai ficar registrado que aquele valor que ela colocou. Mas esse processo de caixa ainda está aberto em seu nome, porque foi você que abriu, tá? 6. Feche o sistema direto. Se fechar o sistema direto no navegador, sem fechar o caixa, na próxima vez que o sistema for aberto por outro usuário, ainda estará aberto em seu nome. E o outro usuário deverá fechar antes de usar. O que isso significa? Que se você não clicar no botão sair, porque por padrão o sistema, aqui ele tem um botão sair aqui, tá? Quando você vem aqui, ó, lembra que esse menu aqui ele pode ser maior do que o seu monitor, você tem esse botão para você deslizar ele. Você tem esse botão sair. Esse botão você tem que desconectar. Mas nada impede de você vir aqui em cima e fechar direto no X. Quando você vem e fecha direto aqui, isso aqui não faz parte do sistema. O escopo do sistema não contempla. Esse X aqui é do navegador da máquina, tá? Ele não está dentro do escopo do sistema. O sistema tem um botão desconectar, que é o sair. Tá? O que acontece quando você não clica em sair, você só clica em fechar no X? Se você apenas fechar no X e logo em seguida alguém vir abrir o navegador e entrar no sistema, ele volta logado em teu nome. Porque quando você clica em sair, você encerra as operações no teu nome. Quando você fecha, se você fechar e alguém vir abrir o navegador, existe a possibilidade do sistema reabrir já logado. Então, clique sempre em sair. Mas, se você está com o caixa aberto e você clicou no X, que não faz parte do sistema, quer dizer que você vai matar o sistema, encerrar o sistema forçado com o caixa aberto. Aí, se horas depois, ou próximo dia, quando alguém abrir o sistema, vai estar aberto o caixa em seu nome. E se essa pessoa que abrir o sistema, lugar, não for você, ela vai ter que fechar o caixa para ela poder reabrir em nome dela. Aí ela vai fechar e vai informar o valor que ela tem em caixa. E você vai ficar complicado de você contestar, caso seja necessário, aquele valor que ela informou em caixa, porque você cometeu o erro de não fechar o caixa. Ok? Então, se ela informar um valor menor do que o valor que você abriu e tiver uma discrepância, certo? E esse déficit, esse valor que está faltando, não tem registro no módulo saída de caixa, que eu vou explicar, você vai ter que responder isso e vai ter que explicar essa situação, ok? E sétimo, que é super importante, que é valores em caixa, gastos, ou seja, feitos retirada, deverá ser lançado no módulo saída de caixa. Temos um módulo chamado saída de caixa, que tem que ser informado todo o valor gasto pela empresa, tá? Isso está funcionando desde o início. Quando você gasta um valor que está no caixa ou gasta um valor da empresa e você lança no módulo saída de caixa, você está informando essa retirada para o sistema. Ou seja, se você abriu o caixa com R$550 e fechou o caixa com 450 porque alguém ou você teve que gastar R$100, se você não coloca isso no módulo saída de caixa, você não tem registro do sistema de como foi gasto esse dinheiro. Entendeu? Se você fez retirada ou alguém fez retirada dentro do período do teu caixa, registre no módulo saída de caixa. E só para entender, o módulo saída de caixa, ele é o módulo que alimenta esse gráfico de receitas e despesas. Então, toda venda que você finaliza, ela entra como uma receita e alimenta isso daqui. Certo? E todo gasto que a empresa tem, que é lançado no módulo saída de caixa, ela entra como despesas. Ou quando a gestora faz um fechamento de comissão, ele automaticamente lança no saída de caixa e também entra como despesa. Tá? Então é importante você entender isso, que se alguém ou você teve que gastar um valor que está no teu caixa, em teu expediente, dentro do teu período de caixa aberto e fechado, lance no modo saída de caixa, que é a única forma de você registrar o que foi feito com essa discrepância, porque você vai abrir o caixa e vai fechar com um valor menor do que você abriu. Aí quando alguém fala assim, por que você abriu com 550 e fechou com 450? E a pessoa fala assim, espera aí, vamos pegar essa data que ela teve esse caixa, vamos no módulo sair de caixa e vamos puxar o relatório. Ah, tá aqui, ó. Ela lançou aqui, ó, R$100 que foi retirado para pagar um fornecedor, ok? Então é importante você fazer isso para você ter todos os registros certinhos em seu nome, porque
entenda que o período entre você abrir o caixa e fechar é um período agora que registra que é você que está na ativa, entendeu? Então é você que vai ter que explicar situações deste período, ok? E isso é para te proteger e para ficar tudo organizado. Vamos lá. Agora vamos voltar aqui no sistema. Agora veja que aqui no sistema, no topo aqui, você tem um botão caixa fechado ou caixa aberto. E você vai perceber que o status agora é caixa fechado, porque está em vermelho, tá? Então quando o caixa está fechado, ele está em vermelho. Então veja só, o caixa está fechado. E você vai perceber também que o botão nova venda está cinza, desabilitado, porque o caixa está fechado. Tá? Então, se você vir clicar aqui em nova venda, já aparece uma mensagem. Caixa fechado. Deve ser aberto para realizar vendas. O que significa? Você tem que abrir o caixa. Então, quando você clicar aqui no caixa fechado, ele vai perguntar, abrir o caixa? Será registrado em teu nome. Você coloca sim, para você ir para o módulo para você fazer o quê? Abrir o caixa. E para abrir o caixa, é simples. Você vai ter que fazer a seguinte questão. Informar o valor que você tem em caixa. Você conta quantos que você tem em espécie no seu caixa, informa qual o valor que tem. Aqui você tem um campo para você escrever alguma informação referente a essa abertura de caixa. Então, se tiver alguma informação, é aqui que você coloca. E mais uma vez eu ressalto, essas informações não existe possibilidade de você voltar no passado e editar. Tá? Porque a abertura e fechamento de caixa é módulo auditório. Não existe a possibilidade de você voltar e trocar a informação. Tá? Então tem que ser verdadeiras informações. E para que isso seja garantido, tem mais uma assinatura que você tem que fazer aqui. Ó. Eu, César, no caso que eu estou logado, mas vai ser você que vai colocar, vai estar teu nome automático, confirma o valor informado em caixa. Ou seja, o valor que você informou aqui, ainda você vai ter que confirmar aqui para não ter possibilidade de erros. Ah, eu coloquei, mas eu fiz errado sem perceber. Então, essa assinatura garante que você não feche sem perceber. Ok? O próximo checkout aqui é para você, é mais uma confirmação. Tá? Aqui tem mais uma confirmação que está escrito aqui. Para sua segurança e garantir que a correta identificação das movimentações, lembre-se de cerrar o caixa ao final do seu expediente. Desta forma, você evita que operações realizadas por outro colaborador sejam registradas em teu nome. O que nós estamos avisando mais uma vez aqui? Que se você abrir o caixa hoje e não fechar o caixa hoje à noite, no final do expediente, tá? Fechar lá no X do navegador e não clicar em sair e fechar o caixa. No próximo dia, ou no mesmo dia, se alguém abrir o sistema novamente, ele vai se deparar com o caixa aberto. E o que ele fazer ali vai ficar em teu nome. Ou seja, e se ele quiser realizar uma nova venda, ele vai ter que clicar em fechar o caixa para ele poder reabrir em nome dele, porque a pessoa só pode vender com caixa aberta em nome dela. E o que ela vai fazer para fechar o caixa? Ela vai ter que informar quantos que ela tem em valor em caixa. E se acaso essa pessoa informar um valor em caixa menor do que o valor que você informou quando abriu, vai ter uma discrepância. E se esse déficit não está informado em saída de caixa, um dia você pode ser convocada para você justificar por que o valor que você abriu em caixa está maior do que o valor que você fechou em caixa e isso não está lançado em módulo saída de caixa. Ok? Então é importante você abrir e fechar o teu caixa. Então eu já contei e nessa simulação eu vou informar que eu tenho os R$550 em caixa. Eu não tenho nenhuma informação importante para mim colocar nessa abertura de caixa. Eu vou assinar que eu confirmo esse valor e eu vou assinar que eu entendo toda essa informação e vou clicar em abrir o caixa. O caixa vai ser aberto com sucesso e algumas coisas já mudou. Nesta mesma página que eu abri o caixa, ele já me traz a seguinte informação. O caixa agora está aberto, certo? O caixa agora está aberto. Ok? O caixa está aberto. Caixa aberto em nome de César. Aberto em 15/6/2025 às 7h47, que é exatamente o tempo real que eu abri. O valor que eu informei em caixa está aqui. E as minhas observações que eu coloquei ou que eu não mudei está aqui. E aqui abaixo já tem um campo que é para você fazer o fechamento do teu caixa. Mas eu vou fechar esse caixa apenas quando eu finalizar o meu expediente. Vai ser a última ação do meu dia, vai ser essa. Eu vou finalizar o meu expediente fechando o caixa
para o atendente, para a pessoa que acabou de chegar ter que abrir em nome dela, certo? E você vai perceber que o botão nova venda acabou de ser liberado, porque agora o teu caixa está aberto, tá? Então agora ficou verde, caixa aberto em o nome da pessoa. Então agora o caixa está aberto em seu nome. E agora liberou o botão. Agora eu vou clicar em fazer uma venda, tá? Eu vou clicar em nova venda, vou pegar aqui a minha velha Rose de Castro, que é meu teste de sempre. E vou clicar em iniciar uma venda. E nesse ponto eu já tenho mais uma informação importante. Quando você abre um caixa e quando você fecha, o sistema ele registra aquele período que você esteve. Tá? E ele fecha aquele período. Ele fecha em seu nome. E isso jamais é reaberto novamente. Se você tiver que corrigir um erro do passado, voltando aqui e colocando uma data, por exemplo, eu abri o caixa hoje, dia 15. Se eu vim aqui e eu botar uma data que esse caixa que eu vou abrir é lá do dia 10, lógico que esta venda não entra neste caixa que está aberto. Porque eu acabei de abrir o meu caixa no dia 15, certo? Às 7h47. Eu acho que foi isso. E se eu abrir uma venda lá para o dia 10, lógico, ela não vai entrar neste caixa. E tampouco ela vai entrar lá naquele fechamento de caixa. Porque aquele fechamento de caixa, ele contabilizou e finalizou. Ele não é reaberto. Então, abrir uma venda em data retroativa é para uma correção de venda. Isso não interfere em fechamentos de caixa. Ele não refaz um fechamento de caixa passado. A única vantagem que você tem em ter esta alternativa é para você corrigir um problema do passado. Mas se você esqueceu de fazer uma venda 15 dias atrás e você fez ela agora, para você corrigir o sistema, ela não vai entrar naquele caixa que foi aberto e fechado lá do dia 10, ok? É só para correção. Então, eu acabei de abrir o caixa, eu vou fazer uma venda na minha data de hoje. Então, eu vou colocar aqui hoje e vou abrir uma venda. Por padrão, já vem a data de hoje, lembrando. Eu vou abrir uma venda, só para mim ter um registro, tá? Vou falar aqui que é na filha Ana, a atendente eu vou colocar aqui a Cláudia, vou colocar aqui um valor de 130, que é corte, lavagem, finalização. Vou assinar e vou adicionar essa venda e já vou fechar só para mim ter um registro. Ok, pronto. Já tem um registro aqui de R$130. Já é o suficiente para me dar minha explicação. Então, digamos que eu já passei o meu dia todo com essa venda, com esse caixa aberto, tá? Então eu acabei de fazer essa venda e agora chegou o momento que eu quero fechar o meu expediente, eu quero finalizar. Para mim fechar o meu expediente, simplesmente eu vou clicar aqui no botão de novo, caixa aberto, vai perguntar se ele está aberto, agora ele pergunta, você vai fechar o caixa? Sim, eu quero fechar o meu caixa, digamos que já passou o dia todo e está na hora de ir embora. Eu vou clicar em fechar o meu caixa, ele me traz novamente, mas agora com o diferencial. Ele me traz aqui, neste período, desde o momento que eu abri o caixa até agora que eu estou fechando, ele automaticamente faz a contabilidade de qual o valor de vendas em cartões, qual o valor de vendas com dinheiro ou Pix, tá? E qual que é o total somando as vendas dos cartões e as vendas com o Pix e dinheiro. Então, o total que eu fiz está aqui. Isso aqui ele faz automático, você não vai conseguir manipular. Tampouco ter que informar. E para mim fechar, ele fala para mim o quê? Vamos clicar em fechar. Ele fala, informe o valor que você tem em caixa agora. Porque quando eu abri o caixa, tá aqui. Minha informação de abertura de caixa tá aqui. Sempre ele traz aqui, tá? E aqui, ó, veja só para você entender isso aqui, ficar bem entendida essa questão. Aqui não pode haver dúvidas. Esta parte de cima, ele me traz os dados que eu abri o meu caixa. Aqui atrás, ele me traz aqui o espaço para mim fechar o meu caixa, ok? Para mim fechar o meu caixa. E aqui ele ressalta aqui, fechamento de caixa. Fechar o caixa, vendas fechada entre o período que eu abri, e o período que eu estou fechando. Ou seja, do momento que eu abri ao momento que eu estou fechando, esses são os dados que ocorreram. Você vai informar agora o teu valor em caixa, vai colocar agora qualquer informação referente a fechamento de caixa, porque informação de abertura você já colocou e você não vai trocar isso. Você pode colocar qualquer informação quando você está fechando, certo? Por exemplo,
a gestora teve que pegar R$ 300 aqui para ela fazer um pagamento. Entenda que o valor que você coloca aqui, você está fechando o caixa, e qualquer informação que você descreve sobre como foi gasto, talvez um dinheiro, isso não alimenta automaticamente o módulo saída de caixa. Isso aqui é só descrição, é só texto, isso é só informativo, isso é só para você deixar mais informativo o teu fechamento de caixa. Mas, se você abriu o caixa com 550 e fechou com 450, o sistema vai aceitar qualquer valor que você colocou e não vai te questionar. César, mas e esses R$ 100? Aí que tá. Não vamos fechar o caixa ainda, vamos mostrar como lançar. Para você lançar um valor em saída de caixa, um valor que foi gasto em seu turno, digamos assim, você tem que vir aqui, ó. Entradas e saída de caixa. Você vem aqui, ó. Você tem que vir nesse módulo de entrada e saída de caixa e você tem que usar esta alternativa aqui, ó, lançar saídas, ok? Então vamos lá, eu vou vir em módulo de entrada e saída, vou lançar uma saída. Vou colocar aqui R$ 100, eu vou colocar, colocar aqui, por exemplo, ó, Senhora Regiane, quanto mais informação você passar aqui é melhor, tá bom? Senhora Regiane utilizou, né, R$ 100 para pagar internet, ok? Valor que ela utilizou, R$ 100. A data, lógico, tem que deixar hoje. Se você colocar com data diferente, você não vai ter justificativa para relatar a discrepância do seu caixa. Então, obviamente, eu vou deixar a data de hoje. Tipo de despesa, é uma despesa fixa ou uma despesa variável? Se você acompanhou o treinamento, você vai perceber que nos módulos centro de custo, você tem todos esses dados. Mas eu vou colocar que o tipo de despesa é uma despesa fixa, do tipo conta da casa e ela pagou a internet. Ah, não foi conta da casa, foi aquisição de produtos e ela pagou a Montseg ou a Grafite. Porque quando você falou que é uma aquisição de produtos, ele já liberou o fornecedor e você tem um cadastro de fornecedor aqui. Ah, não foi conta da casa, foi pagamento de comissão e ela pagou quem? Pagou o Maicon, com esse dinheiro que ela pegou. Ou foi uma conta variável e ela pagou uma manutenção de informática. Ou foi uma conta variável, ela pagou um fornecedor. Tá? Então você tem os módulos. Se o que você precisa lançar não está aqui nas opções de seleção, você tem que vir aqui em centro de custo e cadastrar, ou pedir para a tua administradora cadastrar. Você escolhe aqui. E aí você vem aqui, coloca, eu vou colocar aqui, isso aqui é uma conta fixa, que foi um pagamento, uma aquisição de produto da Grafite, eu vou clicar em registrar, só para a gente ter esse teste. Pronto, foi feito o registro. Agora se eu vir em módulo e buscar saídas de caixa, vamos ver que tem aqui, ó, um módulo de R$ 100, veja só. Descrição, senhora Regiane utilizou para pagar, a conta foi fixa, grupo aquisição de produto, centro de custo, esse informado, foi registrado por quem? Por esta pessoa, nessa data, ou seja, se alguém usou R$ 100 no meu caixa, eu já está registrado no sistema aonde foi parar esses R$ 100. Se você não fazer isso, você tem uma discrepância de caixa e verbalmente você vai ter que justificar caso você seja questionado um dia sobre este valor que está faltando em seu caixa. Ok? Mas eu vou excluir esse registro aqui, porque isso aqui eu fiz só para teste, eu não vou deixar essa brecha no sistema. Tá? Eu vou clicar novamente em fechar o caixa, vou clicar agora que eu quero sim fechar o caixa, vou colocar aqui o meu valor foi 450, porque tecnicamente eu já lancei R$ 100 no meu módulo sair de caixa, mas e se eu não lançar os R$ 100 lá? Gente, o valor que você informa quando você está fechando caixa, ele não confere em lugar nenhum se você justificou ou não. Isso aqui apenas é uma informação, tá? Se você colocar o valor aqui que você fechou caixa menor do que o valor que você abriu, o sistema não questiona nada, ele vai deixar você fechar, tá? Se você colocou no módulo sair de caixa, você tem como justificar. Se você não colocou, você não tem como justificar. Simples assim, tá ok? Então eu vou falar que eu fechei agora com 450, vou falar que eu confirmo novamente o valor informado. Vou falar que após o fechamento de caixa será necessário ser reaberto novamente para iniciar as vendas e vou fechar o meu caixa. Pronto. Agora o botão, olha o botão, ficou vermelho, caixa fechada.
E eu não consigo abrir venda porque o caixa está fechada. Ok? E para mim, como que eu faço para ver esses abertura e fechamento de caixa? Agora tem um novo menu aqui, ó. Tem um novo menu aqui, que é o fechamento de caixa. Então, se eu clicar aqui em fechamento de caixa, tá aqui, ó, os dados. Eu tenho como buscar por período. Então tá aqui, ó. Olha só como que tá toda a descrição aqui, bem informativa. Só para você entender isso aqui. Dados de abertura de caixa, tá? Então tá aqui, dados de abertura e dados de fechamento. Os valores que compõem todo esse processo, o total de dinheiro, o total de vendas que eu tive nessa data de fechamento, e aqui para você gerar um comprovante, caso seja uma regra da empresa, você imprimir e assinar, ou caso você queira, por questão aí de segurança, você imprimir isso, assinar e guardar. Ok? E aqui ele traz as seguintes informações. Quem abriu, quando abriu, o valor que foi colocado em caixa e observação. Quem fechou, por que quem fechou? Porque você pode esquecer, alguém tem que fechar para você. Quem fechou, né? Quando fechou, o valor em caixa quando fechou e a descrição de quando fechou. Tá? Essa é a diferença de caixa, porque se você abriu com 400, com 550, fechou com 450, o sistema ele já computa qual é a diferença. E essa diferença, ou ela vai estar no módulo sair de caixa, ou você vai ter que ver outro método para justificar. Qual foi o total de vendas que você teve, somando todos, Pix, dinheiro, cartão, tudo, tá? Ou seja, qual o total de venda em Pix dinheiro e qual o valor de venda que você fez em cartão dentro do teu período. Aqui está o valor total somado todas as vendas. E aqui tem um botão que você gera o teu comprovante. Então eu vou vir aqui, vou gerar o meu comprovante. Tá aqui. Nesse comprovante ele me traz todos os dados que eu acabei de citar ali e ele traz aqui uma assinatura e o nome. Então se for uma regra da empresa ou se for necessário, você imprime isso, assina isso e guarda. Isso é o teu comprovante. Tá? Ok? E se clicar nessa impressora, ele vai gerar um relatório de todos os fechamentos de caixa. Ok? Muito bem simples, né? Então agora vamos partir do ponto do princípio que chegou o próximo dia, alguém chegou no sistema e ela vai ter que fazer uma venda. Ela não vai conseguir, ela vai abrir o caixa. Eu vou clicar em abrir o caixa novamente. Vou colocar que agora eu estou abrindo o caixa com R$100 e vou abrir o caixa. Ok? Pronto. Passou o meu dia inteiro, eu vou fechar o meu caixa com os mesmos R$100 e vou fechar o meu caixa. Pronto, fechei o meu caixa. Por que eu fiz a simulação rápido? Só para eu voltar aqui em fechamento e ver que agora temos dois registros. Temos um registro, temos outro registro. Se eu clicar aqui nessa impressora, eu gero um relatório com todas abertura e fechamento de caixa. E se eu quiser gerar o comprovante individualmente, né, eu venho aqui. Ó. Aqui você gera o comprovante individualmente e aqui em cima você gera um relatório com todos. Todos os fechamentos? Todos os que tiver filtrado no período aqui. Por padrão, ele sempre traz os últimos 30 dias.